Então, seguindo a nossa construção do back-end do nosso pequeno projeto, agora chegou o momento da gente começar a construir as nossas controllers, né? Então a gente já configurou o banco de dados, já montou nossa estrutura, e agora chegou a hora da gente configurar as nossas controllers, tá? Então a gente vai ter duas controllers, né? A princípio, no primeiro momento, duas controllers, que é para as salas, rooms, e para os eventos, né, events. E aí depois a gente já vai vendo, né, a necessidade talvez de criar uma outra controller dependendo das ações que a gente tem. Então, em primeiro momento, vamos criar, né, uma pastinha chamada controllers, e dentro dela eu vou criar aqui um arquivo chamado rooms controller.ts. Então aqui eu vou fazer três métodos, que são os seguintes. Primeiro, cadastrar uma sala. Segundo, listar uma sala. E terceiro, remover, né, uma sala. Tá? Então, eu não vou estar trabalhando com o método update, eu estou trabalhando apenas com o criar, remover e também listar as salas. Então, vou vir aqui, vou fazer o import do Express, porque a gente vai estar trabalhando com Request Response. Então, vou fazer o import do Request e do Response, para a gente estar trabalhando nossos métodos. Vou também fazer o import do next from barra database barra connection. Então, estou buscando lá os dados de conexão do Kinex para a gente poder trabalhar. Kinex ou Nex, acabo sempre confundindo o nome. Também vou criar uma classe chamada RoomsController, que vai conter nessa classe todos os nossos métodos. E por fim, já vou fazer o export aí para a gente trabalhar com a exportação desta classe, RoomsController. Beleza. Então, quais os métodos que a gente vai estar trabalhando aqui dentro? O primeiro deles seria listar, né, as salas. Então, a gente pode criar um método assíncrono chamado index. O nome vocês podem escolher, né? E aí eu vou chamar o request e o response aqui. E aí, dentro deles, depois disso, eu vou criar aqui dentro das chaves o meu método. Vejam que o request e response já está, né, me falando que existe um problema, né, porque não foi declarado os tipos, né? Então, seguindo, né, aquele padrão com o uso do TypeScript, vou vir aqui com o request e vou vir aqui com o response. Show de bola. Agora, vou criar uma constante chamada rooms, que ela vai conter todas as salas, né, que vão ser buscadas, selecionadas através do processo que eu vou criar agora. E aí, como eu estou usando o async, então, await, next. E aí dentro aqui eu vou passar qual tabela que eu quero, tabela rooms. E aí qual método que eu quero usar, eu quero selecionar meus dados. Eu não vou ter nenhum erro, que é fazer um select all. Então eu coloco aqui, ó, select rooms ponto asterisco, né? Estou fazendo um select all na minha tabela rooms. Então esse select all ele vai buscar todos os dados contidos na tabela rooms, vai cadastrar na constante rooms. E após isso, eu vou vir aqui fazer um return response.json rooms direto aqui. Beleza. A partir desse momento, eu posso vir aqui e criar uma rota, tá? E essa rota eu vou fazer o import desse controller. Então, import roomsController from ./controllers /roomsController. E aí eu vou fazer, né, a instância da minha classe, né, eu vou criar meu objeto aqui na constante RoomsController, com R minúsculo, tá? Lembrem desse aspecto, que é diferente desse aqui que a gente vai estar chamando, que é o RoomsController aqui, que é a minha classe, tá? Então, eu vou fazer isso aqui depois do Express Routers aqui. Então, vou pegar aqui o RoomsController. Deixa eu só ver o que ele está falando ali. Not called, new. Ah, sim. New RoomsController. Esqueci aqui. Então, né, estou chamando a minha classe, RoomsController aqui, né? E estou criando um objeto a partir disso, uma constante aqui, RoomsController, que vai me dar acesso aos métodos públicos que eu tenho aqui dentro. Então, com isso,
eu tenho acesso agora aos métodos do Runs Controller. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui, ó, na rota get, né? Então a gente vai buscar os dados, então a gente vai utilizar o método HTTP get. Vou criar a rota runs e aqui eu vou chamar o método a partir do objeto que eu criei. Então run controller, ponto, e aí ele já aparece o método ali, ó, index. Só fecho parênteses aqui, deixa eu tirar esses daqui e tá pronto o nosso método. Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que testar. Então eu vou vir aqui, vou dar um yarn dev, vamos ver se vai dar algum erro. A princípio, nenhum erro. Posso vir aqui no Insomnia, tá? Então eu já estava fazendo os testes antes, então já está criado aqui criadas as requisições. Mas basicamente vim aqui em New Request, né? Criar uma requisição do tipo GET. Não precisa ter nenhum dado no corpo da requisição, então pode escolher Nobody. E aqui eu vou colocar localhost 333/runs, que é, né, o endereço da minha rota aqui. E ele vai executar essa busca dos dados. Então, vou dar um send aqui e eu vou ter aqui nesse banco de dados, né, um registro que é aquele que a gente fez no seed, né, tá aqui ele. Então, beleza, tá funcionando, a princípio tudo certo. Então, fizemos nosso select all. Vamos para o nosso segundo método, que é um segundo método um pouquinho maior, que é o do create. Então, eu vou colocar aqui, ó, async create. E aí eu vou colocar aqui request, vou até copiar aqui mais fácil, rapidinho, request e response. E aí dentro aqui eu vou começar a criar o meu método create. Então, quais dados vão ser enviados, né, quais dados eu vou enviar na minha requisição para serem salvos no banco de dados. Voltando aqui, eu posso ver aqui no meu create que eu vou ter a seguinte disposição de dados. Vai ser o name, né, que é o meu atributo com o nome da sala, e o building, que é o nome do prédio, né, no qual vai estar alocada essa sala. Então, é isso aqui que eu vou enviar, name e building, né, método post, que a gente ainda vai criar no formato JSON na rota rooms, ok? Então, feito isso, eu volto aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou, primeiramente, buscar o name do request.body. Então, eu vou trabalhar com o princípio de que eu não posso ter duas salas com o mesmo nome, tá? Independente de estar em prédios diferentes. Então, toda sala ela vai ser única. Então, eu vou vir aqui, ó, const name request body, e aí eu posso vir aqui, né, peguei o name, que está sendo enviado ali no Insomnia, aqui, e aí venho aqui e vou fazer o seguinte, vou iniciar uma transação. Então, const trx igual a await next.transaction. Então, estou iniciando uma transação. Então, vou fazer diversas operações aqui dentro, né? E aí, depois eu vou dar ao final o commit, que é para executar e salvar, né? Confirmar essas operações e alterações que foram feitas. Então, iniciei minha transação aqui. Primeiro ponto é verificar se existe, né, uma sala com esse nome já. Então, vou colocar aqui, ó, room exists, tá? E aí eu vou colocar aqui await trx ponto, trx não, desculpa, ponto não, parênteses, abre aspas simples, rooms. Então vou buscar, né, a partir da transação na tabela rooms, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a busca de dados onde, ou seja, where, exista um nome igual a este nome aqui. E que me traga somente o primeiro registro, porque se tiver qualquer registro, significa que já existe um nome. Então, retomando aqui, vou fazer uma busca, né, uma operação, né, um select aqui na tabela rooms, tá? Então, estou fazendo uma busca na tabela rooms, por dados que contenham, né, o mesmo nome que eu estou passando aqui, nesse atributo name aqui. Então, ele vai buscar em todos os registros que eu tenho na tabela rooms, no atributo name, e verificar se os valores que tem no atributo name são iguais a esse name que eu estou passando aqui no corpo da requisição. E aí, caso ele encontre, o primeiro que ele encontrar ele já vai trazer. O que isso significa? Significa que então existe já uma sala com esse nome. Então, eu não posso cadastrar duas salas com o mesmo nome. Então, se existe, então if room exists, ou seja, se existe uma sala com esse nome, faz um await trx.rollback. Então, eu vou desfazer qualquer coisa que já tinha sido feita aqui na minha transaction e vou dar um return
response.status 400.json, e aí eu coloco aqui um objeto no qual tem a propriedade error, e aí eu digo room already created, ponto e vírgula ao final. Show de bola. Então, se existir uma sala com o mesmo nome, aí ele já vai abortar a operação, vai abortar a transaction e vai, né, dar um return com essa mensagem. Caso não exista, ele não vai entrar aqui, porque isso aqui vai estar nulo, né? Então não vai existir nada ali. Então, caso não exista, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer o insert desses dados no banco de dados na SQLite. Então, const room, que vai receber o retorno, vai ser await trx in rooms. Então, vou fazer o seguinte na tabela rooms, um insert, e os dados que eu vou passar para fazer insert estão no request.body, que são aqueles que estão aqui no Insomnia, né? Então, estão aqui essas duas propriedades. Beleza, ele vai me retornar o ID, e aí eu vou fazer aqui, ó, await trx.commit. Então, a princípio deu tudo certo, então eu vou fazer o commit, né? Vou salvar as alterações feitas, então ele vai executar, né, o processo de salvar no banco de dados, e vou dar um return response.json, e aí template literals aqui, no qual eu vou dizer room with ID, e aí eu passo o ID aqui, ó, cifrão, entre chaves, room, que ele me retorna o ID aqui, ó, created with success. E aí eu dou um ponto e vírgula ao final. Beleza, a princípio tudo certo. Agora falta o quê? Falta salvar o arquivo, fechou aqui, falta vir aqui e fazer o post e trocar aqui o método de index para create. Beleza, fizemos isso aqui, agora podemos vir aqui e tentar criar uma sala. Vou tentar criar a sala 202 para de 1. Primeiro vamos ver se ela já existe. Ó. Não existe, existe só essa aqui. Vou criar room with ID 2 created with success. Beleza, se eu vim aqui, está aqui a minha sala criada. Não pode deixar eu criar de novo ela. Error, né? Room already created. Beleza, né? Already created ou exists. Na verdade, vamos trocar esse compor com exists. Beleza. Ok, então fechou nosso método de criar. Agora vamos fechar, né, o terceiro método que a gente tinha para aqui para esse controller, que é o método de remove. Então a gente tem um método por enquanto que lista todas as salas cadastradas, um que cria a sala e outro que remove. Então assim, remove request, dois pontos request e response, dois pontos response. Opa, response. Abre chaves e agora faz o quê? Faz primeiramente a busca do ID que está sendo passado. Então a minha ideia em primeiro momento é passar esse ID no corpo da requisição. Então fazer uma requisição passando o ID no corpo dela, tá? Então nesse primeiro momento a gente vai receber esse ID room, tá? Igual a request.body. Qualquer coisa depois, se a gente necessitar no front-end, quando a gente fizer, se houver necessidade a gente troca para o query ou para o road params, tá? Vou fazer um const rooms aqui, await next rooms. Então estou acessando a tabela rooms, né? E estou dizendo que eu vou fazer um delete, mas esse delete tem que ter uma condicional, que é essa aqui, where id room igual ao ID que eu estou passando ali no corpo da requisição, ponto .del, que aí ele vai fazer o remove do registro que eu tenho. Return response.json room deleted with success. Beleza, qualquer erro no inglês me perdoem que não estou cuidando essa parte aqui. Essa const rooms aqui, na verdade, ela nem precisa, eu só preciso fazer o await aqui. Então, o que está acontecendo? Ó, eu vou passar no corpo da requisição o ID, e com isso eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou primeiro procurar se existe, né, um registro onde esse ID que eu estou passando, que é esse aqui, existe, né, na tabela rooms. Então,
no atributo ID room. Então, verificando se esse valor de ID existe lá no atributo ID room da tabela rooms. Caso exista, ele vai fazer, né, o delete. E aí, com isso, eu vou fazer aqui room deleted with success, tá? Que daí eu vou dizer que vai ser removido com sucesso. Então, se eu vim aqui agora e criar uma rota, criar uma request, mas antes disso a gente precisa criar a nossa rota, aqui, delete, basicamente isso, e mudar o método para remove. Então, se eu vim aqui e tentar deletar, por exemplo, eu tenho aqui, ó, ID room 1 e 2. Se eu vim aqui remover o ID room 1, então, ó, passando no corpo da requisição, ID room 1, se eu tentar remover, room deleted with success. Então, a princípio deu certo. Se eu tentar remover novamente, ele está dando a mensagem, mas ele não está fazendo nada porque não existe, né, esse ID a ser removido. Tá? Então, não tem problema por enquanto, a gente depois pode fazer um tratamento de exceções para isto. A gente pode até ver o que ele está retornando aqui, ó, por exemplo, ó, const room, e aí a gente pode fazer um console.log aqui, ó, e ver o que ele está retornando. Ó, room. Então eu vou vir aqui, estou passando um ID que não existe mais, e ele está retornando 0. Tá? Então eu posso fazer aqui, ó, posso até fazer um if aqui, e colocar if room igual a 0, posso dar um return room already deleted. E aí eu posso voltar aqui, room already deleted, beleza. E se eu for remover um que existe, que é o ID 2, por exemplo, 2, room deleted success, room already deleted. Beleza, fechou. Então fizemos aqui, né, uma verificação para ver se ele estava removendo um que existe ou um que não existe também. E aí com isso a gente tem esses 3 métodos iniciais para a gente poder ir trabalhando na nossa aplicação na parte do Rooms, né, do Rooms Controller.